Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer um vídeo que vai ser a complementação daquele vídeo que eu tratei acerca de se Jesus aboliu a lei ou não. Então eu vi que repercutiu um pouco, muitas pessoas questionaram, indagaram um versículo-chave, que é que eu vou tratar dele. Lembrando também que o meu site já está no ar, já está com PayPal, PagSeguro, e tem um vídeo, caso você não consiga comprar pelo meu site, entra no meu canal do YouTube, há um vídeo que eu explico como você comprar pelo meu site. Algumas pessoas tiveram dificuldade porque eu clico na capa, adiciono lá, mas eu não sei como fecho a venda. Então você tem que ir lá no carrinho. Então entra lá no meu site, lá você vai comprar todos os meus produtos. Se você quer saber como comprar, tem um vídeo, mas não é muito complicado não, tá? Bom, gente, é o seguinte. No vídeo que eu tratei acerca se Jesus aboliu a lei ou não, tanto é, eu fiz um vídeo acerca se Jesus instituiu uma nova religião também. Então eu já fiz isso aí para minimizar essa situação toda, tá? As pessoas pegaram em Mateus 5,17, que vocês estão vendo aí no telão, e as pessoas falaram que esse cumprir aqui é cumprir dentro da sua totalidade. Porque Mateus 5,17 diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Veja bem, então o que as pessoas dizem? Realmente, Jesus, dentro do seu ministério, Jesus não aboliu a lei. Porém, Jesus cumpriu a lei tudo lá na cruz, ele consumou lá na cruz. Então, o cumprimento, professor, as pessoas pegaram até no grego o vocábulo e me passaram. Mas vamos ver o que diz. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei, para não ter dor de cabeça, né? Eu peguei a Peshitta, tá aqui. Isso aqui seria, alguns chamam do original do Novo Testamento, né? A Peshitta, o aramaico, né? O famoso aramaico, a Peshitta. Só que a Peshitta é isso aqui, tá? Escrita em siríaco, a escrita, né? A letra. A transliteração lê-se da direita para a esquerda também. É o transliterei que diz assim, ó. Primeiro vocábulo, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Primeiro vocábulo é lá, segundo sevar, aí eu tenho aqui etar, cheirar, depois namusa, depois eu tenho ao, aí eu tenho nevia, eu tenho lá novamente, eu tenho etar, cheira, depois eu tenho ela e tenho milá. Então o que nós temos? Vamos lá. Lá, o que significa lá? Não. Olha só, vamos ler, depois nós vamos eu traduzir de forma literal, depois nós vamos parafrasear, tá? Então, lá, sevar, etá. Então, lá, não, sevar, suponhais, etá, vim, xirá, mandar embora ou arrumar. Namusa, lei, costume e regra. Ao ou, nevia, profetas. Lá, não, etá, vim, xirá, mandar embora ou arrumar. Elá, mas, milá, realizar. Então, no aramaico, o que está dizendo a Peshitta? O que está dizendo no aramaico? Olha lá, diz assim, ó. Não suponhais que vim mandar embora ou arrumar. Então, como se a lei tivesse que ser arrumada, ou mandá-la embora porque existe algum problema. Lembra que eu falei no vídeo? Se Jesus é Deus, a religião que ele instituiu foi o judaísmo. Bom, esse é o aramaico. Namusa, o que é namusa? Eu posso falar de lei, posso falar de costume e posso falar de regra. Então, na musa, você pode falar lei, costume e regra no aramaico, tá? Ao ou nevia, que é profetas, que em hebraico é nevi, né? Aqui é nevia, profetas, lá não. Eta vim, cheira, mandar embora ou arrumar, mas, elá, mas, milá, realizar. Então, aqui no aramaico não tem nada, Jesus veio cumprir lá e acabou tudo. Não, Jesus veio para realizar. Realizar o quê? O que os fariseus não realizavam. A prática da lei. É isso que Jesus veio fazer. Não que Jesus chegou, porque em nenhum momento Jesus falava para a pessoa, mas está consumado. Já expliquei. Só que as pessoas querem colocar aquilo que elas querem, mas não é isso que está dizendo aqui o aramaico. Agora a fonte é aqui, ó. Se você conhecer a Peshitta, né? Que eu acho que duvido que muitos a conhecem, tá aqui, ó. A língua original, tá? Vamos para o grego agora. Vamos para o grego. Se a Peshitta não sei, vamos para o grego. No grego nós temos, as pessoas acham interessante. As pessoas gostam de desafiar, mas eu não vou perder mais o meu tempo. Quer discutir comigo? Então aprenda o hebraico, o aramaico e o grego, aí a gente discute um hangout, fica mais fácil, né? Porque eu não vou perder meu tempo aí com a versão em português. Se conhecer o original, fica mais fácil para nós discutirmos. Diz assim o grego, ó. Menomicete roti elton katalisai. Depois nós temos ton nomon retus profetas uk elton katalisai. Depois nós temos alá plerosai, né? Então nós temos me é não, nomicete penseis rotique elton vim catalissar, invalidar uma instituição, lei ou sacrifício, acabar com, anular e abolir.
É o significado desses vocábulos, tá? Então ele pode falar anular, abolir, não vim para anular, não vim para abolir, não vim... Eu não vim para invalidar uma instituição, eu não vim para invalidar uma lei, eu não vim para invalidar um sacrifício, eu não vim para acabar. Esse é o sentido do vocábulo grego katalissai, tá? Então, a nomon é lei e o tus, os profetas. Profetas, uk, não, elton, vim, katalissai, mesmo que vocês viram ali em cima, alamas e plerosai, cumprir, ok? Cumprir, beleza. Agora vem a pergunta, senhores, se a pessoa não conhecer um pouquinho da gramática, apenas pegar o Strong, né? Como, mas no Strong tá na internet, Strong. Se você não conhecer o que é, né? Você tem a tradução do vocábulo, não é isso? Que a internet dá para você. Aí ela pode até trazer a classificação gramatical daquele vocábulo. Agora, se a pessoa não conhece a gramática, vai ficar difícil. Bom, vamos lá. O vocábulo plerosai, que é esse aqui, ó, que tá cumprir, é essa forma que tá no texto grego, tá? Plerosai, o que é plerosai? Vamos lá. É um verbo infinitivo aoristo ativo de plerol. Aí vem a pergunta, será que o camarada sabe o que é infinitivo? Será que o camarada sabe o que é aoristo ativo? Gramaticalmente? Se não souber, meu amigo, fica complicado, né? Bom, vamos lá, então vou explicar para você. O que é infinitivo? Vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho. Ah, mas agora é uma linguagem muito complexa. Não, mas tem que ser assim. Porque você usa uma linguagem acessível, as pessoas, mas que o senhor está errado, só que ninguém prova. Então eu vou fundamentar aqui o meu raciocínio de vídeo anterior, para vocês entenderem o raciocínio que Jesus ele não veio cumprir nenhuma lei para que não exista mais nenhum cumprimento dela. É isso que eu vou provar aqui agora. Que o cumprimento não é fazer que as pessoas que viriam após ele não fizessem mais nada acerca da lei judaica. Quem fez isso foi Paulo, e eu vou entrar aqui hoje também. O infinitivo é um substantivo verbal frequentemente usado para completar ideias importantes. Vamos lá, formas do infinitivo. Existem algumas formas do infinitivo, tá? Se você não sabe, vai saber agora. Quais são? Primeiro, o presente infinitivo. Presente infinitivo é a forma da raiz do tempo presente. Olha a linguagem complexa para você ver como as pessoas têm que estudar um pouquinho mais. Existe o infinitivo aoristo, que é o que nós vamos dar ativo e médio, tá? Que é formado da raiz do tempo aoristo ativo. Então existe infinitivo que é formado pela raiz do tempo presente, existe infinitivo que é formado pela aoristo, pela raiz do aoristo, existe o infinitivo aoristo passivo, que é formado da raiz do tempo aoristo passivo, e existe também o infinitivo perfeito médio passivo, que é formado da raiz do perfeito médio ou passivo. Complicado isso, não é? É. Só que as pessoas sabem disso, essas que querem me refutar. Então aprenda um pouquinho de gramática para depois vocês tentarem me refutar, tá? Mateus 5,17, onde eu estou analisando, tá bom? Para não ter dor de cabeça nenhuma. Então vocês pegam as gramáticas em grego, eu vou até mostrar, deixa eu ver algumas, depois eu pego aqui as minhas gramáticas, tá? Depois eu mostro algumas em inglês que eu tenho. Agora vamos para o aspecto aspecto do aoristo. Desculpa, agora aspecto do infinitivo. Agora, qual é o infinitivo correto para ser usado no texto? Vamos lá. O infinitivo formado da raiz do presente, agora o que indica esse cumprir? É isso que eu vou explicar aqui agora. Aí ele veio para cumprir. Vamos entender o que é esse cumprir dentro do grego agora? Tanto é, você veio lá em aramaico, não é o sentido que as pessoas estão dizendo. Já no grego, o infinitivo formado da raiz do presente indica uma ação contínua. O que deveria ser cumprir? O camarada cumpriu algo, só que aquele cumprimento, ele continua. É uma ação contínua, tá? Esse cumprir seria uma ação contínua caso o verbo plerol, plerosai, estivesse, caso a raiz do presente indicasse uma ação contínua para indicar uma ação contínua, aí nós teríamos que ter o quê? A raiz formada do tempo presente. Então nós teríamos que ter um presente infinitivo. Se eu tivesse um presente infinitivo, então eu teria uma ação contínua. Beleza. Se o infinitivo ele é formado da raiz do aoristo, vamos voltar aqui, ó, esse ponto. O infinitivo aoristo ativo, o que é aqui? Aqui é o vocábulo, tá aqui. O verbo plerosai, ele é um verbo, grave isso aí, infinitivo aoristo ativo de plerol, beleza? Então, esse verbo que está cumprindo no português, que vem do grego, né, que está plerosai, é um verbo infinitivo aoristo ativo, beleza? Tá ok, tá? Vamos ver se cumprir, que tipo de cumprir que é. Então, vamos lá. O infinitivo formado da raiz do aoristo, que no caso plerosai é formado da raiz do aoristo, plerol, indica uma ação indefinida. Por que isso? Por que essa segunda opção? Porque nessa segunda opção, eu estou tendo o quê? O infinitivo aoristo ativo,
que ele é formado da raiz do tempo auristo. Então, se ele é um infinitivo, um auristo, se ele é um infinitivo auristo ativo, qual a conotação que eu tenho? É que ele indica uma ação indefinida. O que é algo indefinido para você? É algo que não foi definido. Então, como as pessoas podem dizer que Jesus cumpriu, definiu, se o verbo utilizado está no indefinido? E agora? Eu te pergunto agora. Você que usou o verbo pleró, plerossai, então, porque significa tal. Não é o significado, você tem que analisar gramaticalmente o vocábulo, depois você tem que ver a semântica inserida dentro do contexto e, se possível, a estilística também. E agora? Quem falou para você que o verbo é uma ação, como está aqui, é uma ação contínua? E para finalizar, o infinitivo formado da raiz do perfeito indica uma ação completa com implicações contínuas. Aqui deveria ser o que todo mundo está dizendo. Uma ação completa. Ele completou aquilo lá. E existe o que? Ainda implicações contínuas. Algumas coisas contínuas, como as festas, professor? Jesus cumpriu o decálogo, porém alguns costumes Jesus deixou. Existe uma ação contínua depois que ele consumou lá na cruz. Então, para ser isso que vocês estão imaginando, o verbo teria que estar, o infinitivo formado da raiz do perfeito. Só que lá não está da raiz do perfeito, lá está do aoristo. Então, aprender um pouquinho de grego gramaticamente faz bem também, tá? Bibliografia, tá tudo aqui, ó. Tá? Então a bibliografia está tudo aqui. Bom, vamos entrar um pouquinho no livro de Atos agora, concernente a essas leis, né? Os apóstolos não foram contra tudo que era contra as leis cerimonialistas. Jesus ascende aos céus, os apóstolos dão continuidade, só que os apóstolos não vão lá eliminar as leis cerimonialistas. Quer ver? Atos 15, 19, 21 diz assim, ó. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Gentios, não está falando para judeus. Depois você lê Atos 15, 19 a 21, tá? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Essa lei está onde? Esse costume dessa lei está onde? Onde está? Não é na Tanar? Não é no costume judaico? Bom, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, o que os apóstolos estão dizendo? Gente, vamos continuar com algumas coisas. Então, se Jesus aboliu a lei para alguns, os apóstolos dão continuidade na mesma coisa? Qual a necessidade, então? Isso aqui é o complemento do vídeo anterior sobre a lei que Jesus aboliu. Jesus não aboliu lei alguma, e muito menos os apóstolos. Calma, apóstolo. Tá? Eu não falei metido apóstolo, tá bom? Aí quem quiser saber sobre esse que era metido apóstolo, é só comprar. Tem vários DVD. Um é Apóstolo, um título invejado por Paulo, que Paulo não foi apóstolo. Paulo cometeu erros, tá? Você quer saber sobre tudo isso? Então você compra os erros teológicos de Paulo, tá no meu site. E Paulo versus Jesus, quem seguir. Eu vou ler algumas coisas, você vai ver que o negócio que é meio bombástico, tá? Vamos lá, Atos 21, 20. Olha que coisa linda. Ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito. Aqui as pessoas chegaram para Paulo, né? Paulo contou do que ele tinha feito e tal, aí eu ainda pergunto, isso era uma acusação ou afirmação, né? O Paulo chega em tal local, e as pessoas louvam a Paulo, pelo progresso do ministério de Paulo. Aí o que as pessoas falam para Paulo? E foram informados a teu respeito que ensinas, Paulo, né? Todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume das leis. Olha o que Paulo fazia. Se isso aqui é uma afirmação, ou é uma acusação, não é. Porque as pessoas louvam a Deus e glorificam a Deus. Isso é uma afirmação do que eles ouviam. E se isso fosse mentira, Paulo não teria seguido o conselho deles. Agora você toma cuidado, Paulo, porque é o seguinte, Paulo. Olha aqui o versículo 26, ó. Então Paulo, tomando aqueles homens, eu estou no mesmo contexto, do capítulo 21, tá?
No dia seguinte, tendo se purificado, Paulo se purificou. Isso foi o conselho desses rapazes. Falou, Paulo, a gente ficou sabendo aí que você falou para as pessoas a se apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não se deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E Paulo, se você vai chegar, o povo está sabendo, o povo vai pegar isso aí, o povo vai te matar. É o seguinte, ó, faz de conta que isso é tudo mentira. E Paulo faz o quê? Segue o conselho do povo. E era o que Paulo ensinava. Aí eu pergunto agora, se não é para as pessoas se circuncidarem, conforme Paulo estava ensinando, por que Paulo então circuncidou Timóteo? Por que Paulo escreveu lá para a igreja de Gálatas, se alguém se circuncidasse era necessário guardar toda a lei? E agora como fica? Então Paulo prega que não é para fazer a circuncisão, Paulo testifica isso na igreja de Gálatas, se alguém se circuncidar deve guardar toda a lei, aí Paulo vai e circuncida Timóteo. Aí Paulo vai aqui e mente, faz uma invenção, ele se purifica, chega lá, questiona e tudo mais. Você quer saber desses detalhes? Compra meu DVD, Paulo versus Jesus Quem Seguir, e os erros teológicos de Paulo, que eu abordo todos esses pormenores, tá? Eu vou continuar. Ou seja, então os apóstolos escrevem cartas, aí Paulo chega aqui e prega outra coisa, coisa que nem Jesus fez. Você não vai encontrar Jesus falando, ó, não, vocês não devem se circuncidar mais. Aonde que Jesus iria fazer isso? Ainda mais se Jesus for Deus. Quer ver agora? Se Jesus é Deus, aí eu vos pergunto, quem é que deu a lei da circuncisão e para quem? Quem foi? Eu pergunto agora, quem foi? Não foi Deus que trouxe a aliança da circuncisão para Abraão? Foi Deus, não foi então? Se Jesus é Deus, então Jesus vai invalidar uma lei que ele mesmo constituiu. Agora, quem invalidou a lei? Quem foi? Quem é que constituiu o cristianismo? Quem é que invalidou a lei? Quem foi? Paulo, não foi Jesus. Por isso que muitos idolatram Paulo. Por isso que a maior das cartas canonizadas de quem? De Paulo. Quer saber mais de Paulo? Compre os dois DVD que vocês vão saber. Vamos continuar aqui. Qual a razão de Paulo se purificar se não era a favor do mesmo? Para que ele vai se purificar se não era a favor disso? Bom, então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Ainda Paulo vai lá e ainda dá oferta em favor de cada um deles. Coisa que ele estava pregando contra. Ô, gente, esse Paulo é a comédia, viu? Bom, se Paulo não era a favor da lei, por que afirmou que aguardava? Quer ver? Atos 24, 14 ao 15. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a quem chamam seita, que era o nome dado para aqueles que fizeram, né, a seita dos Nazarenos. Então não foi criada uma igreja, foi criada uma seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Eu acredito em tudo isso, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. E isso aqui Paulo tirou da onde? Essa questão de ressurreição, da onde veio isso? Isso é uma criação de Jesus, a ressurreição? Não! Isso já era costume antigo. Pessoas que iriam ressurgir por onde veio esse conceito? Pelos livros apocalípticos judaicos. Não é uma invenção de Jesus e nem um ensino novo de Jesus. Já existia isso, tá? Aí vem, onde Jesus ensinou que ele era a finalidade da lei? Para fechar, Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aonde Jesus falou que ele era o fim da lei? Isso é ensino de quem? De Paulo, gente. Então quem fundou esse negócio que Jesus aboliu, acabou? Ah, mas está escrito lá em Romanos 10,4, professor. Isso é ideologia de Paulo. Um camarada que pregava contra a lei, contra a circuncisão, ia lá e depois praticava. E agora? É coisa de fariseu mesmo, né? Era de fariseu. Ó, não é para se circuncidar não, hein? Eu não quero que você se circuncide não. Isso era Paulo. Aí chega Timóteo. Timóteo, eu vou te circuncidar. Que papagaiada é essa aí? Beleza, gente? Quer mais detalhes? Entre no meu site www.professorfabiosabino.com.br e compre esses dois DVD 3. Apóstolo Tito invejada por Paulo, os erros teológicos de Paulo e Paulo versus Jesus Quem Seguir. Aí você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Você viu só um pouquinho que existe contradição na fala de que todo mundo idolatra Paulo, né? Um abraço a todos vocês, até a próxima e tchau.